professora Eliana falou, é um lugar de renovação, é um lugar de renovação, de partilha, de trocas, de aprendizagem, de aprofundamento, nas crenças, nas nossas crenças, principalmente no aprofundamento de uma relação entre o discernimento, o afeto e a fé. Quando nós organizamos esse tema, e ele foi desenhado, as pequenas marcas de guerra, vida institucional, afeto, vida afetiva, o vislumbre do discernimento, nós partimos de uma posição que o divórcio da fé ou de qualquer crença é, da, do discernimento é sempre muito grave, é sempre muito perigoso. Muito bem, então eu vou levantar algumas questões que invocam o tema. E algo que é presente em nós aqui, todos nós da mesa, que somos professores, e muitos que estão nos assistindo, é que nós, obrigatoriamente, necessariamente, temos uma vida lançada nas instituições. As instituições normatizadas, como é o trabalho, o casamento, o trânsito, e as instituições informais, como é a família, como é a religião, como é o mercado. E se sabe, no vislumbre teórico, que as instituições são casa do poder. E alguns vão dizer que são esferas simbólicas do Estado e da cultura. E a vida na instituição não é fácil, qualquer que seja. É muito comum pessoas, e nós podemos ser testemunhas, narrarem o sofrimento, a perplexidade, a tristeza, o adoecimento e uma distensão dos bons afetos. Poderíamos dizer que, de alguma maneira, as instituições nos comprimem, né? Nos abafam, às vezes nos esmagam, né? E o pior é quando elas despertam em nós o germe do que é ruim. Por exemplo, elas despertam em nós a ambição, a inveja, o estrategismo para os pequenos golpes. Tem um psicanalista, filósofo psicanalista, Guattari, alguém como outros tantos que estudou a instituição, diz que as instituições elas são fadadas à formação de grupelhos. Os grupelhos tendem e cumprem um sentido, né? Esvaziar a vida coletiva e a vida solidária. Mas não há como escapar das instituições. E talvez não há como escapar dos seus jogos. Eu fico pensando na figura da Angelita agora, ou que já foi o trabalho da professora Eliana, que foi pró-reitora, que teve tanto cargo de gestão, mas eu fico pensando em colegas, pessoas, por exemplo, discretas, silenciosas, humildes, poucas pretensiosas, elas também não escapam das instituições. Às vezes elas são esquecidas, sofrem preconceitos e são preteridas. E as pessoas que lideram, que dirigem, que põem as mãos na rédea da gestão, são comumente alvos de beligerância simbólica de todo tipo. De maneira que quem se omite paga caro e quem mostra o rosto também paga caro. Nós que temos um vínculo inescapável
e ativo com a cultura cristã, lidamos de maneira problemática com as instituições. Porque elas, as instituições, o seu formato, o seu conteúdo, o seu modo de organizar e de agir é o que é mais secular, ríspido, duro e estratégico, que é o poder. E é tão interessante porque, às vezes, ocorre, aliás, ocorre com frequência, de se falar de amor, de Cristo, em várias instituições, com as táticas, práticas de Hitler, ou de falar em nome de causas populares com posturas autoritárias e racistas, machistas. Então, parece que a questão central para nós é como gerar bons afetos, como gerar solidariedade na vida institucional, como lidar com o poder, mantendo, constituindo uma subjetividade rica, um respeito à vida, um respeito ao outro. Há dois aspectos. O poder é tão duro, é estratégico, ríspido, tende a criar as pequenas máquinas de guerra, ou a transformar os grupos em pequenas máquinas de guerra. E um autor, colega do Guattari, o Deleuze, vai dizer que as pequenas máquinas de guerra devoram a alegria de viver. E ele, logo à frente, vai dizer que essa é a pior escravização. A pior maneira de escravizar alguém é lhe retirar a alegria de viver, a vontade de trabalhar, a vontade de criar. Mas, além de ser uma casa de poder, os grupos são também, especialmente os grupos institucionais, formais ou informais, são também um lugar narcísico. Ou seja, são onde o sujeito ou constitui como ser para si e como ser para o outro. O Christian Dunker, psicanalista, que é muito reconhecido atualmente, ele diz que a amizade, a solidariedade, esses dois atributos amorosos fortalecem a confiança de uma pessoa no outro e daí fortalecem a confiança nela mesma. E para que existam a amizade, a solidariedade, o amor próprio, o amor ao outro, é necessário que haja reconhecimento. Ninguém suporta nenhum filho, nenhum colega de trabalho, existir num lugar sem ser reconhecido, sem ter reconhecimento. E aí, nesse campo o do reconhecimento ou da inscrição narcísica, todos os grupos têm grandes desafios. Por exemplo, os jogadores de futebol, os artistas de TV, os influencers, os pastores, os padres, as freiras, os professores, as professoras. Aí a questão que se coloca é: que espiritualidade pode discernir o lugar do amor, juntando-se a confiança no outro e a confiança em si? A questão é mais prática, assim, como sair de uma subjetividade pobre na família, no trabalho, nos grupos religiosos, como não deixar haver um divórcio entre o que se diz, ou as causas, ou os ideais, aquilo que se diz e as relações concretas com o outro. O Freud
diz, né, uma de suas premissas, que jamais as pessoas vão mostrar as suas intencionalidades. A orla discursiva das pessoas está sempre submetida, subjugada ou alinhavada ao funcionamento do poder. Portanto, não das intenções. A questão é, há um dispositivo pedagógico, espiritual, religioso, para ler as intenções? Pode-se os cristãos, todas as pessoas de bem, progressistas, fazerem discursos do bem, com aliança com os mau caráter, com os perversos, e como eliminar as nossas próprias possibilidades de perversidade e os germes que residem em nós. Então, além dessa aprendizagem, como lidar nas instituições, no campo do poder, há um desafio, que é sair das emboscadas narcísicas, que configura ter um apreço de si, um apreço de outro, que configura a autoconfiança, o afeto de si. Não, as emboscadas narcísicas, elas nos alertam que há que tomarmos muito cuidado com os aplausos, com as láureas, com os prêmios, com as flâmulas. Por isso, a espiritualidade cristã, inaciana, nos ensina a humildade. Posto assim, o amor ao outro, ou o amor a nós próprios, depende da humildade. A primeira humildade que nós precisamos do outro. Com esse outro, nós nos fazemos. Tanto o aplauso é perigoso, pode ser uma emboscada narcísica, ou a fama, ou poder demasiado, como é também a baixa estima, aceitar que as estratégias, que as guerras egóicas, que as disputas, ou como está no cartaz, as tiradas de tapetes, nos coloquem debaixo do tapete. E, ao fazer assim, nos tiram a confiança em nós mesmos, a confiança para criar, para relacionar, para amar, para aprender, para ser solidários, para ajudar, para interrogar o mundo que se tem, o mundo concreto que se tem, para idealizar, para desenhar utopias, projetos. Posto assim, eu perguntaria, eu estou falando muito pensando na Angelita, né, que é reitora, uma pessoa que a gente ama e confia bastante, e que tem uma maturidade muito grande para conviver. Posto assim, parece que nós estamos ligados a duas escalas. A uma escala maior, a uma escala que envolve o Estado, as instituições poderosas, como a gente se posiciona perante essas instituições que controlam, que dominam o mundo, e também na escala relacional, diária, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o colega de trabalho, com aquele que a gente se vê na rua. A dimensão ética
alimentada por uma espiritualidade humilde, requisita uma atenção radical, que vai desde o discurso, o discernimento de que o mundo quais são seus problemas, suas contradições, seus impasses, até o que nós podemos fazer em cada ato, em cada gesto. É isso, Eliana. Muito obrigado. Muito obrigada, Egmar. Você, inclusive, pontualíssimo. Acho que as questões que você colocou são extremamente importantes e, mais do que importantes, realmente nos estimulam muito a pensar e a discutir. Como você já citou a professora Angelita, né, nesse momento na reitoria, com toda a experiência que ela tem, inclusive como diretora da Faculdade de Comunicação, eu passo, então, a palavra, professora Angelita, para você neste momento. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Eliana, muito bom te rever aqui, né? E acho que é uma das poucas vezes em que nós estamos juntas, né? Num ambiente mais, assim, mais exclusivo, né? Vamos dizer. Também quero começar agradecendo ao Centro Loyola, dizer que sempre é um prazer estar aqui, principalmente para ouvir todo mundo. E assim, eu fui muito provocada pelo tema, fui muito provocada pela fala do Egmar. Aí, Eliana, e para quem não sabe, né, o Egmar foi meu orientador, então, uma vez orientador, é sempre orientador, né? Orientador de doutorado, e muitos aqui nessa sala puderam ter e contar, e podem contar com essa orientação problematizada que nos ajuda não só a escrever uma tese, ou nos impele não só a escrever uma tese, mas também a inscrever na nossa vida toda esse modo, né, de perguntar, né, viver perguntando. E o Egmar é essa pessoa, né, que nos instiga a pergunta, nos instiga a pensar, nos provoca e nos tira nos move, né? Eu fiz uma escolha aqui, não sei se é a melhor escolha, se foi, mas enfim, vou por aqui porque me cabe falar. Então, eu primeiro peço licença a todas e todos vocês que estão aqui, porque eu queria dedicar a energia dessa noite, a energia dessa sala, a energia desse tema para a Maria Geralda. Maria Geralda, professora, que faleceu nesse final de semana, no domingo, e que, para mim, assim como o Egmar fala, pensando em mim, na condição em que eu vivo, eu penso que a Maria Geralda foi essa pessoa, como a gente disse, né, complexa e completa, em que os afetos, né, mobilizada pelos afetos, né, e toda a sua complexidade mobilizada por esses afetos, né, nos campos, nos trabalhos de campo, nas festas, na alegria e também na dureza da disputa institucional, na dureza dos grupos, como citou aqui o Egmar. Então, Maria Geralda era afeto puro, e afeto puro quer dizer bem mais complexo, e é o que eu quero dizer, o que eu vou tentar dizer aqui sobre isso, né? Mas ao final eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho da provocação do Egmar, né? Então, o Egmar falou também das instituições, e até anotei aqui, importante, que dos grupelhos, né? E, na verdade, hoje as instituições são bolhas, né? E olha que coisa interessante, né? Nessa linguagem mais moderna, nesse modo, né? As instituições são bolhas e talvez nós também sejamos, né? Ou estejamos em algumas bolhas, e nós, violentamente, para nos livrarmos desse campo, a gente fala em furar as bolhas, né?
porque nós precisamos extravasar, nós precisamos escapar desse institucional que nos fecha. Mas eu vou começar, agora sim, começando, dizendo que os afetos, principalmente nesse momento, nessa conjuntura que nós estamos, né, os afetos estão em trânsito, enlouquecidamente em trânsito, né? Tanto que nós criamos e vivemos um momento de dissonâncias, né? Dissonâncias na linguagem, dissonâncias cognitivas, dissonâncias até de compreensão da realidade, de modo de ver a realidade, né? Então, nossos afetos estão em trânsito, estão enlouquecidamente em trânsito, e isso impacta profundamente a nossa existência, né? Subjetiva e a nossa existência institucional. E aí eu quero dizer que o afeto, né, na acepção da palavra, afeto, é uma disposição humana, é uma condição humana, uma disposição humana para fazer alguma coisa. O afetar é um verbo, né? É uma disposição. E, assim, ela tem, na sua origem etimológica, exatamente essa ideia, né? De estar inclinado a fazer algo, né? E aí, afetar significa fazer algo a alguém, ou influenciar alguém, né? Então, quando nós falamos de afeto, nós necessariamente estamos falando de relações humanas, e dessa disposição humana de um para o outro, não necessariamente carregado, atravessado pela alteridade, ou seja, pelo reconhecimento do outro. E se não há o reconhecimento do outro, também não há o reconhecimento de si mesmo, e essa é a armadilha da nossa existência. Mas o afeto, seja ele de que natureza for, ele está inscrito nessa condição humana de fazer algo, de se mover em direção a alguém, né? Nós, Eliana, nós usamos a palavra afeto muito comumente no sentido positivo, de demonstração de carinho, né? O amor é um afeto, né? A palavra afeto é tão afetuosa que nós a entendemos dessa forma, afetuadamente, como uma coisa boa, né? Mas, sociologicamente falando, psicologicamente falando, o afeto é um sentimento modificador de comportamentos e produz emoções, né? Então, qualquer coisa com a qual uma pessoa se depara, esse existir em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, do aprendizado, da percepção, qualquer coisa com que a gente se depare, e eu vou usar um exemplo bem bobo, né? Talvez um produto novo que você encontre na prateleira do supermercado, aí, para justificar qualquer coisa nessa frase, em qualquer dessas coisas haverá um afeto envolvido. E se não tiver um afeto envolvido, tem algum problema na repressão desse afeto, na retenção desse afeto, né? E aí que é a grande questão, né? O afeto, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Ele não necessariamente, o afeto é somente positivo, né? Por isso, quando nós falamos em afeto, nós não podemos esquecer que ele não está desprovido de conflitos. Esse mover-se a alguém, mover-se a algo, mover-se diante, né, produz emoção, mas esse mover-se por si só já é uma condição de conflito. É uma condição de conflito porque quando eu me encontro com esse outro, com esse algo que me move, ele é, de alguma maneira, diferente de mim e, em geral, estamos em situação de dissenso, né? E exatamente por isso comecei falando aqui das bolhas, né? Que a concepção da bolha é exatamente, estamos num lugar onde não há
conflitos, ou quer dizer, todo mundo pensa igual, todo mundo está igual. E aí eu perguntaria e deixaria essa questão como um problema, viu, Egmar, para você. Então, uma bolha, se estamos numa bolha, não há afeto, se não há esse diferente, esse mover-se ao outro, é uma pergunta que fica aí para você. Então, continuando aqui, assim, e o conflito, que é essa condição de divergência, de não consenso, ele pode ser vivido, experimentado de diferentes formas, né? No confronto, na violência ou de outras maneiras, como a própria condição de diálogo, né? E de reconhecimento dessa diferença ou dessas distinções, né? Ou dessas distensões ou dessas tensões, né? Nós podemos enfrentar os conflitos com bons afetos ou com afetos ruins. E esse é um dilema do momento que nós vivemos. Porque nessa disposição negativa, o conflito, ele alimenta as nossas, o que foi chamado aqui nessa oficina aqui, nessa mesa de debates, ele alimenta as nossas pequenas máquinas de guerra. O conflito, quando ele é enfrentado com afetos, com bons afetos, ele vai produzir algo inteligente, vai produzir algo criativo, ele vai pode até produzir mais poder, né? Se a questão for de poder. Ele vai produzir um estado diferente, um estado de criação. E se o conflito é enfrentado com os afetos ruins, são as nossas máquinas de guerra, que é o combustível para as nossas máquinas de guerra no cotidiano, em quaisquer das instituições, como disse a Egmar aqui, na casa, né, na instituição familiar, nas instituições familiares, nas instituições de trabalho, nas instituições mais burocráticas, ou tudo que está institucionalizado, né? Eu queria, então, por conta disso, só relembrar que o ódio é um afeto, e um forte afeto, tanto quanto o amor, que é o afeto mais declamado por nós, pelos poetas, pela arte e pela cultura. Mas o ódio é um forte afeto e nos acompanha. E é estabelecido a partir das experiências negativas da nossa existência. Dessas experiências de conflitos enfrentados ou não enfrentados de forma com os afetos ruins, com as emoções ruins, ou, numa outra condição, pelos conflitos negativos não enfrentados, né? Uma outra coisa importante dizer é que, então, que o afeto, esse movimento, ele gera emoções, né? E são as emoções, os sentimentos que representam, né? Que tornam público, que expressam de que forma estamos afetados, ou de que afeto, o que afeto está agindo em nós, né? Eu, então, queria retomar dizendo que nós vivemos dias de afetos ruins, pela pandemia, pelo que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos 5 anos. Então, nós estamos muito instados, ou muito estimulados a produzir emoções ruins. E aí eu queria dizer que nem sempre, quando estamos vivendo numa situação ruim, numa tempestade, as emoções, os afetos são ruins. E não é necessário, não é obrigatoriamente, porque nós não podemos dizer, considerar que na nossa existência não haja momentos ruins, ou não haja conflitos, ou não haja situações limites, né? Inclusive de sofrimento. Mas essas situações, elas não necessariamente precisam ser vividas e vivenciadas, ou são vividas e vivenciadas com afetos ruins. E aí esse é o nosso
problema de hoje, problema sociológico, nosso problema de existência, porque nós vivemos dias de afetos ruins que nos fazem perder ou produzir emoções ruins, ou seja, institucionalmente, as instituições estão nos fazendo pessoas, não pessoas melhores, mas pessoas piores, que até para enfrentar momentos, ou atravessar momentos bons, ou atravessar momentos ruins, como a pandemia, nós tivemos que lançar mão de afetos ruins, ao invés de, nesse processo de aprendizagem, de acúmulo de experiência, produzir boas emoções, né? Eu vou, então, chamar aqui a Márcia Tiburi, que é uma filósofa, e eu gosto muito dela, e ela tem uma frase que circula por aí que eu gosto, né? Que ela diz que o amor é o afeto aberto ao futuro, o ódio é o afeto fechado ao futuro. Então, quando nós produzimos bons afetos, nós estamos produzindo no presente, vivendo, mesmo que seja uma tempestade, mesmo que seja uma pandemia, nós estamos vivendo, produzindo o futuro. E quando nós enfrentamos essas questões ou outras mais subjetivas, com o ódio, nós estamos fechados para o futuro. E eu acho isso bacana, porque nos chama para o presente, né? Que nós não temos que esperar a tempestade passar para a gente produzir bons afetos. Nós temos que produzi-los, construí-los, vivenciá-los no presente, em quaisquer das condições. E aí, o grande desafio que nós temos hoje é nos movermos bons afetos na nossa existência, nas nossas subjetividades, nos espaços, na política, na universidade, nas instituições, né? E eu queria dizer aqui, das Dores, essa frase para você: os bons afetos são como a oração, elas sustentam a espiritualidade. E então eu termino dizendo que o meu corpo hoje é uma instituição, porque onde eu vou as pessoas não me veem mais, veem uma instituição cujo meu corpo e o meu nome e a minha trajetória representa. E esse é, de fato, um grande exercício, né? Porque sendo ao mesmo tempo um corpo que tem inscrito em si a carga difícil, pesada, complexa, carregada, um corpo inscrito com toda essa energia, e ainda assim ter que, na produção do dia, na produção do cotidiano, viver ou produzir ou encontrar bons afetos. Então, o grande problema dos conflitos, para responder aí, tentar responder minimamente a questão que o Egmar apresenta, é que o grande problema é quando nós permitimos que os conflitos, que nos conflitos como esse que está inscrito no meu corpo, que as emoções ruins destes conflitos se inscrevam no meu corpo. E aí eu produzo tudo aquilo que foi dito aqui. Eu não reconheço o outro, eu não me relaciono com o outro e transformo o meu corpo nesse receptor de tal maneira que a gente adoece. Então, tudo isso para dizer, repetindo a frase, os bons afetos são como a oração, sustentam a espiritualidade, e são os bons afetos que podem nos permitir atravessar situações como as que estamos vivendo, sem, de fato, acabarmos no processo de destruição das máquinas, das pequenas máquinas de guerra do cotidiano, como disse aqui o Egmar. E aqui eu termino, então. Professora Angelita, muito obrigada. Estou emocionada com a sua fala, com a beleza das suas reflexões. Acho que ficamos extremamente motivados e mobilizados pelo Egmar, e agora a sua reflexão sobre o afeto, o corpo como instituição.
E eu, pessoalmente, quero lhe dizer que eu não tinha conseguido colocar em palavras o que você colocou agora. Senti isso muito na minha jornada profissional. E acredito que as suas reflexões, a beleza da sua fala, as provocações, professor Egmar, vão provocar um debate excelente daqui a pouco. Muito obrigada pela contribuição. Eu passaria agora para a professora Luana, que também é uma poeta para falar. Professora Luana, seja bem-vinda. Obrigada, professora Eliana. Obrigada. Assim, eu anotei tanta coisa nesse caderninho aqui. É um prazer estar com... Primeiro, é um prazer estar no Centro Loyola. Eu sempre saio, quando as reuniões eram presenciais, e ainda agora, nesses 2 anos de pandemia, eu sempre saio tão feliz daqui que eu saio esperançada. E nesses tempos de afetos ruins, como diz a professora Angelita, sair com esperança é uma grande coisa, sabe? Eu saio com vontade de escrever, com vontade de viver. E tudo isso passa pelo outro. Não existe possibilidade de vida sem se reconhecer neste outro. E aí eu agradeço, então, ao Centro Loyola, eu agradeço à professora Angelita, à professora Guimar, por essas falas que eu ouvi e senti que me encheram o caderninho. E esse caderno da cabeça, do corpo, do ser, que me motiva. E eu devo muito a possibilidade de existir estando firme às trocas que eu estabeleço com a professora Angelita, com a professora Guimar, com o Centro Loyola, com a dona Alzira. Então, eu queria agradecer muito a professora Eliana também, das Dores. Estou muito feliz de estar aqui. Bem, o que eu pensei hoje, eu queria propor uma discussão para vocês baseada numa metáfora. Eu adoro que o Centro Loyola permite e gosta das metáforas, que é a metáfora, eu até mandei isso ontem para a Angelita, do ovo, o ovo mesmo, depois eu vou falar do ovo, diante da máquina de guerra. O ovo enquanto criação indizível mesmo. Então, se vocês pudessem, isso vai ficar, eu espero, que ao final da fala haja um sentido conjunto, se não houver também, se meia dúzia de pessoas conseguirem um sentido também, vai ser bom, mas eu espero que ao final da fala haja um sentido, mas eu queria agora, neste início, que a gente saísse um pouco do modo de operação do raciocínio lógico e fosse para o modo de operação do sentir. Com nossos corpos, com os corpos institucionalizados que somos, que estão no decurso da vida, que estão no discurso, que lutam, fazendo parte, isso é doido, né? A gente luta contra as máquinas de guerra e a gente faz parte, a gente é engrenagem. Então, este corpo que é engrenagem e, ao mesmo tempo, resiste num sopro, num grito, num olho, num abraço ou na palavra lançada com bom afeto. Este corpo resiste, ele é engrenagem, máquina, mas ele também reexiste. Na palavra lançada, como a que a gente acabou de ouvir da professora Angelita, do professor Guimar, e ele reexiste no abraço, com tanta falta que a gente teve durante esses 2 anos, e ele reexiste na metáfora e na poesia. Então, eu queria que vocês, num momentinho, com todo esse conteúdo de corpo inscrito nas disciplinas, no biopoder, mas de corpo que resiste também no meio dessas relações de poder, eu queria que vocês abandonassem um cadinho a lógica e fôssemos, eu também vou tentar fazer isso, abandonar a lógica é muito difícil, e fosse para o campo do sentir. O que é que eu proponho a vocês? A metáfora é o ovo diante da máquina. Eu vou ler um trecho, não todo, de Clarice Lispector, que é uma autora de grande predileção e influência na minha vida,
junto com tantas outras, mas a Clarice é meio que a priorística, assim, eu gosto muito dela. Então, eu queria ler um trecho de um conto, eu vou ler bem pausadamente, e depois eu queria que a gente pensasse, a partir dessa leitura, na seguinte pergunta: como, diante da máquina, diante da instituição, da máquina de guerra, como bradar o ovo, como bradar a vida primeira, como bradar a curiosidade menina, como um espaço de resistência. Essa é a pergunta, no final vou voltar a ela. Então, vamos à leitura. Eu vou tentar respeitar primeiro o tempo. O conto é grandíssimo, dariam 25 minutos lendo, então eu vou ler 8 minutos aqui para eu poder fazer o encerramento. E vamos lá. Esse conto está num livro que se chama A Legião Estrangeira. Ele foi lido num congresso de bruxaria em Bogotá. Se chama O Ovo e a Galinha. E a Clarice pediu para que alguém lesse para ela, e quando perguntada qual era o melhor texto que ela havia feito, ela que é dona de 12 livros, né, assim, ela falou que era esse. E por que você gostava desse, Clarice? Perguntaram a ela. Ela falou porque nem ela entendia. Então, não é muito para entender, não com esse raciocínio lógico. O Ovo e a Galinha. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, eu vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há 3 milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só se vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo, é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto e indivisível, se é que há pensamento. Não há. Há o ovo. Olhar é um necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível como há sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais, como a luz da estrela já morta. O ovo, propriamente dito, não existe mais. Ao ovo dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa, nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olhe o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender, é porque eu estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo, logo sei. O que eu não sei do ovo, o que eu não sei dele é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo, propriamente dito. A lua é habitada por ovos. O ovo é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se. O ovo desnuda a cozinha.
faz da mesa um plano inclinado, o ovo expõe. Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa, está com fome. O ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada, o ovo certo. A galinha assustada, o ovo certo. Como um projétil parado. Pois o ovo é um ovo no espaço, ovo sobre o azul. Eu te amo. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa. Nem sequer sabe que ama outra coisa. Não toco nele. A aura de meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. E eu não posso morrer para a vida mundana. Eu preciso da gema e da clara. O ovo me vê. O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não, o ovo apenas me vê. É isento de compreensão. O ovo nunca lutou. Ele é um dom. O ovo é invisível a olho nu. De ovo a ovo chega-se a Deus, que é invisível a olho nu. O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço que foi se ovalando. O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado, fruto da mais penosa espontaneidade. Nas areias da Macedônia, um homem com uma vara na mão desenhou-o e depois apagou-o com o pé nu. Ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso, a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravessasse os tempos, a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para a sua época. O ovo, por enquanto, é sempre revolucionário. Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco, mesmo. Mas não pode ser chamado de branco, não porque isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamam a ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Uma vez um homem foi acusado de ser o que ele era e foi chamado de aquele homem. Não tinham mentido, ele era. Mas até hoje ainda não nos recuperamos uns após os outros. A lei geral para continuarmos vivos pode-se dizer um rosto bonito. Mas quem disser o rosto morre por ter esgotado o assunto. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não o é. Mas adotado, usa-lhe o sobrenome. Deve-se dizer o ovo da galinha. Se disser apenas o ovo, esgota-se o assunto e o mundo fica nu. Em relação ao ovo, o perigo é que se descubra o que se poderia chamar de beleza, isto é, sua veracidade. A veracidade do ovo não é verossímil. Se descobrirem, podem querer obrigá-la a se tornar retangular. O perigo não é para o ovo. Ele não se tornaria retangular. Nossa garantia é que ele não pode. Não pode é a grande força do ovo. Sua grandiosidade vem da grandeza de não poder que se irradia como um não querer. Mas quem lutasse por torná-lo retangular estaria perdendo a própria vida. O ovo nos põe, portanto, em perigo. Nossa vantagem é que o ovo é invisível. E quanto aos iniciados, os que sabem do ovo, eles disfarçam o ovo. Quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Basta olhar para a galinha para se tornar óbvio que o ovo é impossível de existir. E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem em si mesma um ovo, ela se salvaria? Se soubesse que tem em si mesma o ovo, perderia o estado de galinha. Ser uma galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe. Viver
leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. O que nós fazemos? Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser uma galinha é isso. A galinha, nós, temos o ar constrangido. A galinha olha o horizonte, como se da linha do horizonte é que viesse vindo um ovo. Fora de ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e míope. Como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de um ovo? O ovo ainda é o mesmo que se originou na Macedônia. A galinha, nós, somos sempre a tragédia mais moderna. Está sempre inutilmente a galinha, está sempre inutilmente a par, e continua sendo redesenhada. Ainda não se achou a forma mais adequada para uma galinha. Enquanto meu vizinho atende ao telefone, ele redesenha com lápis, distraído, a galinha. De repente, olho o ovo na cozinha e só vejo nele a comida. Não reconheço e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, que se quebra, o ovo não existe. Já não consigo mais crer no ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei de mais um ovo e ele foi me adormecendo. A galinha pensou que o prazer lhe era um dom, sem perceber que era para que ela se distraísse totalmente enquanto o ovo se faria. A galinha, nós, não sabíamos que eu, é apenas uma das palavras que se desenha enquanto se atende ao telefone, mera tentativa de buscar forma mais adequada. E eis que não entendo o ovo. Eu só entendo ovo quebrado. Quebro na frigideira. É deste modo indireto que me ofereço a existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha vida pessoal. Só entendo de ovo quebrado. Então, a partir disso de Clarice, o que eu penso sobre o ovo é o seguinte. Fim do conto, né? O ovo é anti-burocracias. O ovo é potência de vida. E se quebrado, deixa de ser ovo, vira comida. O ovo, potência de vida, se disposto à nossa boca, deixa de ser ovo, vira fome. O ovo, potência de vida, se encaixotado, deixa de ser ovo, vira mercadoria. O ovo, potência de vida, se observado, deixa de ser ovo, vira mistério, vida latente. Afinal, ninguém consegue ver um ovo. O ovo não é só a casca. A casca é seu contorno. Quando a gente vê a casca, a gente não vê o dentro. Para ter acesso ao dentro do ovo, é possível tê-lo sem quebrá-lo? Uma vez que eu deixo de ver a casca e quero ver o dentro, eu tive de quebrá-lo. Ele deixou de ser ovo. Quando nós viramos mercadoria, quando nós nos importamos apenas com a própria fome, quando nós os comemos e comemos um ao outro apenas com a boca, quando nós quebramos nossa casca e derramamos nosso líquido sem contorno para ser fritado no fogo quente da máquina, quando nós somos assim, e o somos muitas vezes, a máquina da guerra é muito grande, nós nos esquecemos do ovo primeiro. Nós nos esquecemos da promessa que fomos. Nós nos esquecemos da pergunta. Como então, se eu me esqueci do ovo, eu vou retornar a ele? Como sobreviver? Nossos corpos institucionalizados. Se eu vejo só a casca, só o fora, eu não o tenho. Preciso, para tê-lo, comungar a casca com o viscoso de dentro.
Mas como acessar o dentro sem quebrar-me? Como ver o dentro fora em amálgama, juntos, ovo completo? Não é possível. Como acessar o dentro do ovo sem rompê-lo e sem transformá-lo em outra coisa? Meu ponto. Todo ovo na vida, e a vida é tolerável, ainda bem, para se mostrar, se perde. Para mostrar o seu de dentro, se perde. Todo ovo se coloca seu de dentro no decurso da vida, no discurso, todos nós, se quebra. Somos inacessíveis. Faz parte da vida nos transformarmos em gêmea e em clara, em dualidades, explicáveis, deglutíveis, e mecanismos úteis para sobreviver. Faz parte nos transformarmos para matar a nossa fome. Eu sou o ovo. Cada um de vocês aqui também. Mistério. Cada um de nós. Nós nunca nos vimos. Nosso dentro-fora, juntos assim, nos escapa. Desviamos os olhos, inventamos mentiras, atos falhos, papéis, leis, defensivas, censuras, e nos salvamos. A gente não quer só o ovo porque quer estar viva, quer chocar. Eu quero estar com vocês aqui. Vocês querem estar comigo aqui. E estar viva é não morrer. Quem morre é mais perto do ovo. Não sei. Sei que enquanto vivo, esquecida do ovo, eu sofro de um paradoxo. Ovo que sou e não entendo. Me esqueço dele, mas luto muito, muito mesmo, por lugares que ativam a potência de vida do ovo. Os meus lugares são esses: textos inexplicáveis, relações humanas dos afetos bons, luta contra a máquina, literatura sem eira nem beira. Como, diante da máquina de guerra institucional, bradar o ovo, a vida primeira, a curiosidade menina? Como? Vocês sabem? Eu não sei. E vivo de não saber. Vivo de tentar no canto do olho de alguém, de um estudante, de um colega, de um professor, de uma orientadora, dos meus amigos. Vivo de tentar, no desespero algumas vezes, chorando outras tantas, vivo de tentar pupila, o ovo do olho. Eu, você, a gente vive da pergunta. É isso. Obrigada, gente. Luana, que maravilha. Eu acho que hoje a gente está tendo uma noite assim de sair. Não sei se a gente sai ou entra dentro do ovo, viu? Mas está sendo uma noite de muita, muita beleza e muita reflexão. Muito obrigada, Luana. Eu passo agora para o professor Ricardo, doutor Ricardo. Esperamos também ouvi-lo com muita ansiedade. Tá bom. Obrigado. Eu estou só aqui desacelerando depois do ritmo da fala da Luana, né? O ritmo, a musicalidade da fala, né? Então eu estou aqui desacelerando para também compor aqui uma fala breve. Creio que falarei aí uns 8, 10 minutos. Bom, mas primeiro, inicialmente eu quero agradecer também ao Centro Loyola, o Centro Loyola, que é uma casa muito amorosa, de acolhimento, de irmandade. Estou com muita saudade das dores, de voltar a esse espaço presencial, físico, esse espaço físico que nos acolhe, que tem um conforto espiritual muito acolhedor. Então, dizer isso e que nossa caminhada junto ao Centro Loyola é sempre irmanada na participação, nesse acolhimento, na reflexão, na amizade. O Centro Loyola é um lugar de afeto consistente.
as falas que me antecederam, a fala do Egmar, da Angelita, da Luana, né, todos recorreram a isso, né, a esse reconhecimento de que o Centro Loyola é esse lugar de afeto consistente. E esse lugar, ele nos ensina, como disse o Egmar, a termos uma espiritualidade humilde, a reconhecer que o amor nasce dessa espiritualidade humilde, né? Nasce da humildade, né? Dos afetos consistentes. E esse tema, hoje eu e o Egmar, inclusive, conversamos um pouco, né? Conversei aqui também com a Fernanda um pouco sobre esse tema, as pequenas máquinas de guerra, né? E é um tema que nos mobiliza, que nos coloca frente a desafios da reflexão. E ele, claro, ele suscita uma reflexão sobre o poder. E o poder, ele é peça, foi e é peça de reflexão de intelectuais, de filósofos e de escritores. O Gabriel Garcia Marques, que foi um escritor colombiano, ele escreveu vários livros, e nesses livros, o poder sempre foi um tema central, como no livro O Outono do Patriarca, no qual as ruminações do poder são demonstradas como indissociáveis das instituições. E o poder também indissociável das contradições. O ditador, que sempre se apresenta como forte, como vigoroso, como disposto para a guerra sempre, ele é também frágil, ele é também medroso. Então, o poder, ele é atravessado por essas contradições. E eu, assim como o Egmar e outros, e o Egmar, né, que apresentou essas problematizações, nós nunca deixamos de experimentar e vivenciar situações que nos remeteram ao poder, situações que nos apresentaram diante de experiências de tristeza, de sofrimento, de perplexidade na vida, por participar de algumas instituições dentro das quais o poder também ocorre, né? Como, nesse caso, a universidade. Então, inclusive, dentro dessa instituição, a universidade, né, que, no meu caso, já presenciei situações de perseguição, direta ou indireta, mesmo nessa minha pequena experiência dentro da instituição, né, da universidade. É nela que percebo e experimento as crostas de poder difíceis de serem rompidas, as disputas, né, as organizações do poder, né, dentro da universidade, né, são crostas, né, austeras. E as instituições, né, não mudam. Isso está, inclusive, em Pablo Neruda, né? Tudo muda, menos as instituições. E pelos relatos, né, de colegas da universidade, de diferentes, né, gerações, o poder sempre se expressa. E é por dentro do redemoinho dos conflitos, em alguns momentos, e aí eu estou falando de minha experiência, né, dessa minha experiência numa instituição de poder, a gente chega a ter uma certa decepção com a humanidade, né, uma decepção com os outros. Mas, diferente de alguns conhecidos próximos, eu tenho conseguido me livrar da depressão ou da ansiedade obsessiva, né, como geralmente ocorre com pessoas próximas. É algo que se percebe dentro, né, das instituições, né, como a universidade. Pessoas perversas, estratégicas, agarradas às crostas dos poderes,
né? E, contraditoriamente, são essas pessoas as mais adoecidas. Elas são as que mais são as vítimas de suas ações malévolas. São delas que a gastrite nervosa devora o sossego. O sossego dessas pessoas são devorados pela gastrite nervosa. E nas instituições, né, e não só a universidade, nelas que as pequenas máquinas de guerra, né, estão operando com suas armas atômicas. E as pequenas máquinas de guerra, elas fazem parte das 3 guerras de nosso tempo. Isso que o Egmar, o Mia Couto, sintetizam bem. A guerra geopolítica, a guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra envolvendo as pressões da OTAN, a guerra íntima, a nossa guerra interna, ou seja, estamos também sempre em guerra íntima, e a guerra dentro das instituições, as pequenas máquinas de guerra dentro das instituições. Então, sempre caminhamos, né, por essas 3 guerras. E eu tenho consciência, aí também retomando o tema da universidade, que é uma instituição de contradições e paradoxos. Por exemplo, eu coordeno um mestrado, sou coordenador de um programa de pós-graduação, eu oriento, participo de redes de pesquisa e, diante disso, preciso produzir pesquisa, publicar, negociar, e, inclusive, estabelecer parcerias com pessoas que geralmente não são amigas. Algumas pessoas que não são meus amigos diretos. Mas isso ocorre também nessas instituições. Outra contradição dessa instituição, a universidade, é que somos criticados pela produção, mas se nesta instituição não produzirmos, não aprovamos projetos, não orientamos na pós-graduação, ou seja, é uma contradição que todos vivem. Contudo, está em nós não cedermos a isso, a ponto de sermos devorados pela universidade mercantil, neoliberal. Bom, então essa fala, ela demonstra que a vida institucional é uma vida tensa, e essa tensão é irremediável. É como se nossos olhos, nosso corpo, nossas mãos, nosso corpo inteiro não tivesse sossego. Então, diante disso, temos que ter discernimento, elucidar onde estamos pisando, e onde estou indo. E, claro, com quem caminhamos, nestas instituições e no mundo. E, claro, ser munidos de lucidez. Então, como manter uma vida plena e com discernimento nesta sociedade de tantos conflitos? Ou nas instituições atravessadas por pequenas máquinas de guerras? Bom, num caminho semelhante ao da Luana, nós defendemos aqui a literatura. A literatura como forma de descoberta desta complexidade, da complexidade humana, de seus poderes, medos, mas também sonhos, dramas. E, claro, a literatura ela inclui também a relação com o poder, com os desamparos, com os afetos, com a espiritualidade, com o trabalho, com a moradia, com as relações. E isso quer dizer que há uma mediação simbólica na nossa relação concreta com o livro, com a palavra. Aquilo que se diz, ou que se lê, o que se fala, é também mediado por feixes de poder e também por uma proposta ética, claro. Há uma integridade no dizer e no escrever, e isso repercute em nossa experiência institucional. E um outro ponto relacionado à literatura é que, para Humberto Eco, para outros como a Heloísa Buarque de Holanda, nós vivemos no século da palavra.
Logo, a palavra ela é sempre enfeixada também de poder. A palavra é também um território. Então, por um lado, o dizer respeitoso, o dizer amoroso, afetivo, ético, acolhedor, mostra que a palavra possui mundos e relações. Mostra que na palavra podemos estabelecer relações de solidariedade, de acolhimento, de afetividade. E, claro, a palavra também semeia bondade. E por outro lado, a palavra ela também pode ser interesseira, pode ser engessada, pode ser perversa, e, se por um lado a palavra semeia bondade, ela também pode semear ruína. E para que ela não semeie ruína, é importante que ela não seja etérea, abstrata e golpeadora. Portanto, aqui já concluindo, a palavra que se diz deve estar amparada na ética, na bondade. As palavras, elas são esses territórios de poder. E não podemos separá-las da dimensão simbólica e da dimensão concreta de nossa vida. E a nossa relação com a literatura, ela palmilha sempre essas duas dimensões, a simbólica e a concreta. Nós lemos Saramago, lemos Gabriel Garcia Marques, lemos Heloísa Buarque de Holanda, para entender o mundo e para nos entendermos como humanos. E para que nossa sensibilidade, como humanos, se alargue com essa semeadura de bondade, como essa semeadura de bondade. E a literatura, por fim, de fato, ela nos ajuda a interrogar o mundo, a interrogar quem somos, ela, ao mesmo tempo, o local de discernimento, de criação, de sonho, de fantasia humana e dessa semeadura fundamental, a semeadura da bondade. É isso. Muito obrigada, professor Ricardo. Muito, muito estimulante a sua fala e muito rica para nós. Eu estou aqui cheia de curiosidades e de vontade de falar, de dizer, mas eu gostaria primeiro de saber se alguém gostaria de fazer alguma colocação. Nós temos várias colocações no chat, inclusive queria agradecer ao Egmar pela forma como ele vem sintetizando no chat a fala de cada um. Muito obrigada, Egmar. E a Denise, depois eu vou ler alguns comentários aqui, a Denise pediu a palavra, vou passar para ela. Denise, pode abrir seu microfone, por favor. Só um instantinho, Denise. Aqueles que quiserem agora abrir a câmera, fiquem à vontade para poder falar, tá? Como acabaram de dizer, são muitas, uma ansiedade para perguntar tanta coisa, até mesmo para partilhar, sabe? Depois do que eu ouvi, e eu tentei reduzir aqui uma pergunta, o máximo para cada, né? Então, quando eu ouvi o professor Egmar falando, né, dos grupelhos, né? Lembrei dos grupelhos de mulheres, né? Essas mulheres que, ao invés de estar lutando pela igualdade, pelos afetos, da qual envolve toda a vida, desde o nascer até a procriação, passando pela mulher, ela não está, ela está em outra bolha, e isso me entristece muito. Falo isso porque eu sou de uma instituição policial militar, de uma carreira de 31 anos, e hoje eu trabalho com pesquisa de mulher, paz e segurança, e eu entro aqui na pergunta também da professora Angelita, né? E isso me questionou quando ela foi falando também. Então, professor, gostaria que o senhor falasse brevemente eu vou fazer as 4 perguntas, né?
sobre qual a visão do senhor dessas mulheres entrando nessa bolha que não vai chegar a lugar nenhum, né? E de instituições militarizadas, entre outras, vamos falar da instituição, né? Das mulheres fardadas, e a professora Angelita, eu gostaria de perguntar a ela se no conceito desse afeto dela, ela não considera a indignação como um afeto positivo, porque a indignação do que nós estamos enxergando, do que nós estamos sentindo, do que nós estamos vivendo, não vai nos provocar uma ação. Então, seria negativo. Eu tenho momentos de indignação, mas aonde eu encaixo isso numa coisa positiva, no afeto positivo? É claro que, pelo pé da letra, seria negativo, mas essa indignação é que move a gente, né? Que move muitas pessoas que estão sentindo e enxergando o que está acontecendo, né? A professora Luana, viajei, ai, que amor, amei. Tem que ter um momento, né, desse para a gente se sentir humano. E realmente eu senti dela, com esse poema, né, que eu só entendia de ovo quebrado, e agora a gente tem que sair, né, tem que ter uma visão do todo e compreender quão grande é a formação humana e acessar o ovo, né? Meu Deus, como assim? Viajei, mas assim, por pensar profundamente, fui para os céus mais altos, né? E estou impressionada, gostaria de que partilhasse esse texto, preciso ler, foi muito profundo. E o professor Ricardo, né, colocou aí para a gente nessa universidade mercantil, né, onde já existe a contradição e paradoxo, né? Estudamos quando a população inacessível, ela não entra na universidade, né? Ela tem que pagar para poder estudar e fazer uma faculdade, e na universidade entram aqueles que passaram a vida estudando. Então, é um constante paradoxo. Encontrar com essas pessoas hoje, onde será que elas estão, como elas são colocadas, né? E essa parte da literatura que o professor falou, essa literatura seria o quê? Os artigos científicos, os escritos, as histórias, né? Porque na universidade a gente lê muito, mas o que é acessível a eles para eles se tornarem uma pessoa melhor? Então, uma pergunta para cada um. Obrigada. Desculpa, estava lendo aqui um comentário, distraí um pouquinho. Eu passo a palavra para os nossos 4 palestrantes, porque eu acho que as perguntas da Denise foram muito densas, e como ela abarcou todos, em vez de fazer um bloco de 3, 4 perguntas, eu já passo direto, para a gente ter um tempo para apreciar melhor, saborear melhor as respostas e as reflexões de vocês. Muito obrigada. Quem gostaria de começar? Professor, aqui perto. Professora Angelita. As ordens. As ordens, Angelita. Eu não vou ligar minha câmera, porque eu estou me movimentando aqui, estou saindo da universidade, e aí eu vou ficar só no microfone, tá? Primeiro, eu quero dizer, assim, agradecer ao Ricardo e a Luana por essa mesa maravilhosa, essa noite maravilhosa, e agradecer as perguntas da Denise, que também nos fazem pensar. E eu estou aqui pensando sobre a indignação. Primeiro, a indignação, ela só existe, ou ela é uma forma de manifestar-se favoravelmente à dignidade humana. Então, a indignação... e, assim, as palavras positiva e negativa, elas nos colocam numa binaridade que são armadilhas de sentidos, né? Efeitos sentidos. Então, o estar indignado, esse sentimento de indignação, ele é um resultado de uma percepção crítica do mundo, da realidade, uma percepção crítica, e nos leva à alteridade. Então, nesse sentido, encapsular a palavra indignação no polo positivo ou negativo, realmente
realmente causa essa sensação que a Denise falou, né? Como se fosse, parece que é negativo. Então, isso nos impõe pensar conceitualmente melhor. O melhor modo que eu penso, que eu encontro para responder a você é esse, né? De que a indignação é a forma de nos manifestarmos na nossa alteridade em favor da dignidade humana. É isso que nos move. Então, na realidade complexa e não binária, ou seja, não é só polo positivo e negativo, como eu disse, o afeto, os afetos produzem conflitos. Os bons afetos também produzem conflitos. O modo como nós enfrentamos os conflitos é que nos colocam diante dos bons afetos e dos maus afetos, se a gente permanecer nesse campo aí de polarizado. Mas, para mim, indignar-se é um ato, um sentimento e uma ação em favor da dignidade humana. Obrigada, professora. Que linda, Angelita. Nunca tinha pensado uma indignação com essa profundidade. Muito obrigada. Próximo, quem gostaria? Professora Igmar, professora Luana, professor Ricardo. Fiquem à vontade. Eliane, eu vou falar breves palavras. Muito obrigado, Denise, pela sua participação, pela sua intervenção aqui conosco. Eu não tenho condições, né, de informações mais profundas, diretas, para te responder. Eu penso que a sua pergunta ela é muito valiosa. Essa instituição, né, instituição policial, ela tem uma marca machista, né? Ela tem uma marca machista muito, muito grande. E os policiais possuem, né, desafios muito grandes numa sociedade desigual e numa sociedade violenta. E eu penso que a entrada das mulheres, ainda que eu não posso dizer, né, você sabe mais do que eu, nessa instituição, ajuda muito, né, a recolocar as mulheres. O Leonardo Boff sempre dizia isso, né? Pelo menos lá em casa, minha mãe era a melhor gestora que o meu pai, né? A mulher tem um olhar mais fino, um olhar aguçado para o sutil, desde, né, a mulher tem uma relação muito forte com o afeto. Eu vejo com bons olhos. Eu não sei dizer, né, como é que a mulher se situa nessa bolha, como você falou. Seria, desculpa, professor, uma bolha paralela, sabe? Como se ela precisasse se autoafirmar e estar ao lado dos machistas para se autoafirmar. Nós não temos mais o que provar, não há mais o que justificar a presença da mulher, não só nas instituições militares do Brasil, como no mundo. Eu acredito que não há essa necessidade de elas formarem essa bolha paralela e estarem, ao invés do muito mais que segurança, né, servir, acolher. Esse é o verdadeiro papel da mulher. E, no momento, a gente vê aí uma outra bolha paralela, que elas estão se juntando, não sei se é um momento político, mas, às vezes, é a oportunidade de algumas pessoas de se declararem algumas suas posições completamente desnecessárias na conjuntura. Muito obrigado, Denise. Professora Luana, professor Ricardo. Denise, posso falar, professora Eliana? Claro. Tudo jóia? Eu vou repassar o texto para a professora Eliana, e aí eu acho que ela repassa para o grupo, eu passo por Egmar e a Lite repassa também. É um texto muito maior do que isso que foi lido, e é um texto muito bonito, assim, eu me comovo muito lendo, e por mais que eu já tenha o lido sucessivas vezes, eu sempre me comovo, e sempre me veem outras interpretações. O texto ganha muito na releitura. A primeira leitura é sempre pior do que a segunda, que é sempre pior do que a terceira. Ele é um texto fantástico, porque ele
ele tem uma dobra, e os discursos e as verdades, as sensações, os enganos, todos vão se colocando nessa dobra, o texto vai ganhando na releitura muito. E a gente só entende de ovo quebrado mesmo, né? É muito difícil, é mesmo impossível uma visão do dentro e fora completa. E quando você fala, você não fez a pergunta das mulheres, assim, não foi destinada a mim, eu também não posso dizer especificamente sobre sua área e tal, mas enquanto mulher, enquanto feminista, eu acho que nós, enquanto... Tem um dado momento do texto que ela fala assim, quando o ovo se quebra dentro da galinha, vira sangue. E tem uma coisa muito... de uma visão muito clariciana sobre a feminilidade e sobre a potência criadora, criativa e revolucionária do ovo e da mulher. Então, eu acho, assim, pegando uma leitura sociológica, que não foi a minha proposta fazê-la aqui, mas fazendo porque a gente vai, pelas perguntas, a gente vai abrindo, né? Quando eu ouço você dizendo da missão da mulher dentro de uma instituição que não é punitiva, mas é de acolhimento, e sem essencializar a mulher ou a figura feminina como aquela que acolhe, mas eu acho que se a gente for pelo lado disso que é desejo, vida, disso que é revolucionário, as mulheres fariam a revolução dentro da instituição policial. E assim a instituição policial, a gente não teria medo de vê-la, a gente poderia contar com ela, né? Então, leia esse texto quando você for lê-lo completo, pensando também na galinha depois, porque é fantástico. Que bom, gostei mesmo. A sobrevivente, né? Uma sobrevivente. É isso mesmo. Professor Ricardo, por gentileza. Só agradecer a intervenção da Denise e a participação de alunos, amigos, amigas da universidade e de outros espaços que nos acompanharam. E, bom, Denise, quando eu me referi à literatura, de fato, eu me referi a essa arte da palavra. Então, a contos, a crônicas, a romances, a poesia, a isso tudo, né? E como o nosso tema aqui é literatura e espiritualidade, o Frei Beto, num livro O Ofício da Escrita, ele diz algo que eu acho muito interessante, que para ele, enquanto a música é a mais sublime das artes, a literatura é a mais sagrada, porque Deus escolheu a literatura para revelar-se a nós. Então, pegando essa fala de Frei Beto, e também tentando essa aproximação entre literatura e espiritualidade, é possível dizer também que pela literatura é possível compreendermos melhor a complexidade humana e, inclusive, tornar-nos semeadores aí de bondade. É isso. Obrigada, professor. Esclareceu bastante. Gente, a beleza dessa live me dá vontade de não encerrá-la, apesar de a gente já estar chegando. Aliás, passamos do horário, mas eu faço questão de ler aqui, entre os vários elogios, eu quero ler aqui uma reflexão também de um grande amigo, o professor Hailton, que é professor de filosofia, que também é um filósofo, porque, além da reflexão, eu acho que ele coloca uma questão muito importante. Temos várias outras manifestações, e, se der tempo, eu gostaria de lê-las todas realmente, sintetizando, maravilhados, né, bastante felizes e agraciados com a live, com a fala de vocês hoje. Hailton diz, mestre, como diz um amigo, está tudo aí. Heráclito, Nietzsche, Siddhartha, Cristo, Derrida, Martin Buber, Foucault, Marx, Wittgenstein. O reconhecimento de que cada um é um infinito, mas que podem estabelecer pontes que vão além do discurso lógico, formal,
parmenídeo, aristotélico, cartesiano, comunicação de afetos intuitiva, aprender a viver dentro das bolhas e reconhecer que tendem a ser máquinas de desencanto, por mais que tenham os mais extraordinários objetivos. Mas dentro delas podemos beneficiar os seres com afeto, sendo infinitos, tocando o mistério e reconhecendo a fonte e energia inesgotáveis de vida, para além das bolhas que somos também, com nossas ilusões de identidades, imóveis, sensações de poder. São esses afetos, o tocar o infinito, o intuitivo, que nos conecta com o indizível, o inefável, que não nos deixam morrer de tédio, desgosto, em razão das mesquinharias, jogos de poder, puxadas de tapete, brigas de egos. Buscar essa fonte inesgotável, geração de afetos, para além do bem e do mal. Se alguém quiser fazer algum comentário. Mais alguém gostaria de falar, de se colocar, fazer alguma pergunta? A Roseli. Roseli, com toda certeza. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora. E obrigada a todos, a todas. É uma alegria participar com vocês nesta sala, nesta noite. Com alguns aqui eu já tive uma convivência mais próxima. E o tema de hoje, as falas de hoje, me moveram a trazer uma memória agradecida e uma memória necessária nesse momento, quando a gente trata do afeto e das instituições. Então, tem 3 pontos aqui que eu gostaria de ressaltar, que é, primeiro, a questão da instituição. E aí eu trago aqui um trabalho que a Secretaria de Educação de Goiás, e na época era a professora Eliana França, a superintendente do ensino fundamental, desenvolveu juntamente à Universidade Federal, as universidades de uma certa forma, né? As 3 universidades, mas que na verdade não foi uma parceria estabelecida com a instituição ou com as instituições, mas com pessoas, corpos, como trouxe a professora Angelita, pessoas afetadas, né, movidas desse afeto, desse impulso de contribuir com a reorientação curricular do Estado de Goiás. Então, nós procuramos a universidade para uma parceria, mas, na verdade, encontramos seres, pessoas que se dispuseram porque se sentiram movidas a contribuir com a educação da rede estadual. Então, aqui eu quero fazer uma deferência muito, muito especial ao professor Egmar, que assim como hoje ele estabelece essa parceria com o Centro Loyola, o Centro Loyola de Fé, Cultura e Espiritualidade de Goiânia, o Egmar vem fazendo isso, né, há muito tempo, com outras instituições, com outras pessoas, movidas de afetos. Então, assim, a fala da Angelita me moveu
e quando ela fez se referiu a Maria Geralda, né? E junto com a Maria Geralda, o Egmar e algumas outras pessoas, profissionais, professores do IESA, que nos demonstram essa afetividade, esse comprometimento, esse sentimento humanitário, essa disponibilidade de estar comprometido com essa mudança de estrada, de caminho, que a instituição, por si só, fala de uma forma diferente. Então, isso me trouxe luz nesse trabalho de parceria, e uma parceria que se prolonga, que não foi só num trabalho burocrático e de instituição, mas algo que tem uma raiz profunda de afetividade. E o segundo ponto é exatamente essa questão do afeto, porque Santo Inácio de Loyola traz na espiritualidade que a gente aprende com Santo Inácio e vive com Santo Inácio, ele fala muito dos afetos ordenados e desordenados. E a Angelita trouxe dos bons afetos, né, e dos maus afetos, que produzem um estado positivo, um estado negativo, uma indignação. E Santo Inácio traz isso na espiritualidade inaciana, que quando a gente se sente afetada ou afetado, há uma moção, há um movimento interno dentro da gente que nos faz sair de nós mesmos, ou seja, dessa bolha, para agir, para ir ao encontro do outro, da outra, daquele que necessita. Então, nessa questão humanitária. Então, aí vejo a relação da instituição como pessoa, como corpo mesmo, aquele ser que se dispõe, por ter sido afetada, para agir. Então, esse conflito, né, acontece e é o conflito que move o ser para essa ação. E, por último, essa relação desse tema hoje com o evangelho que nós rezamos no domingo passado, da figueira estéril, o evangelho de Lucas. E aí, lendo um comentário do Pagola, que é um teólogo, que faz uma reflexão sobre esse texto, me chama a atenção quando ele diz da vida estéril em relação à figueira estéril. Então, ele diz o seguinte, o Pagola: de acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus pronunciou, em certa ocasião, uma pequena parábola sobre a figueira estéril. Queria desbloquear a atitude indiferente dos que a escutavam, sem responder de maneira prática ao seu chamado. O relato é breve e claro. O proprietário tem uma figueira plantada no meio de sua vinha. Durante muito tempo, veio procurar frutos nela. Mas, ano após ano, a figueira vem frustrando sua expectativa. Ela continua ali, estéril, no meio da vinha. O dono toma a decisão mais sensata. A figueira não produz frutos e está absorvendo inutilmente as energias do terreno. Então, está absorvendo inutilmente as energias do terreno. Então, o mais razoável é cortá-la, para que há de ocupar um terreno inutilmente. Então, ele coloca, contra toda sensatez,
o vinhateiro propõe fazer todo o possível para salvá-la. Cavará a terra ao redor da figueira para que possa contar com a umidade necessária e pôr-lhe-á esterco para que se alimente, sustentada pelo amor, pela confiança e pela solicitude de seu cuidador. A figueira é convidada a dar fruto. Saberá corresponder? Então, a parábola foi contada para provocar nossa reação. Para que uma figueira sem figos? Para que uma vida estéril e sem criatividade? Para que um cristianismo sem seguimento prático de Jesus? Para que uma igreja sem dedicação? Para que uma religião que não muda nossos corações? Para que um culto sem conversão e uma prática que nos tranquiliza e confirma em nosso bem-estar? Para que preocupar-nos tanto em ocupar um lugar importante na sociedade, se não introduzimos força transformadora mediante nossa vida? Para que falar das raízes cristãs na Europa, se não é possível ver os frutos cristãos nos seguidores de Jesus? Então, vejo essa relação do texto do Evangelho de domingo com o tema colocado hoje, discutido hoje, refletido hoje nessa sala, no sentido de que, além das instituições, nós, pessoas, seres afetados pelo sentimento de mover-nos e sermos férteis, criativos, devemos nos colocar assim, dessa forma que esse grupo de professores, mesmo que de instituições, mas se dedicam a essa, eu não digo nem evangelização, mas trazer a palavra, que não deixa de ser uma evangelização, trazer a palavra, trazer a experiência, trazer o corpo, trazer a inteireza do seu ser, para discutirmos dentro de um espaço que trata de espiritualidade, mas também trata de cultura, trata de fé, trata de arte, trata da vida, trata da humanização. Então, é isso que eu vejo, que essas lives, essas oficinas, esse trabalho desse grupo nos enriquece, nos alimenta e contribui com a evangelização que o Centro Loyola de Goiânia tem se empenhado tanto. Agradeço muito, e essas memórias vieram a mim, tanto do trabalho desenvolvido na Secretaria de Educação, quanto do texto bíblico rezado e meditado no domingo passado. Tem muita relação com o que vocês trazem, com o que vocês falam, com o que vocês refletem. Obrigada. Obrigada, Roseli, pelas suas reflexões, pelas suas lembranças. Acho extremamente, você colocou aqui uma instituição de poder, uma instituição extremamente conflitiva, umas relações extremamente difíceis, você mostrando um outro aspecto que me pareceu bastante interessante, e trouxe a literatura para dentro, um exemplo de literatura que o professor Ricardo colocou também, relacionando essa literatura com toda a fala. Muito obrigada, Roseli, pela sua contribuição. Antes de encerrar, apesar de a gente estar em cima da hora, quer dizer, passamos já meia hora, acho que a das Dores nunca vai pedir mais para eu coordenar uma live. Eu fico tão empolgada que eu não termino. Eu gostaria de ler também aqui o comentário do professor Manuel Santana. Os afetos não nos pertencem como o ovo. Chegam a nós pela tangente ou de modo frontal. Porém, pode-se reter suas marcas. O problema é qual tipo e conjunto de afetos guardamos, nutrimos, deixamos nos caminhos ou curamos em nós e em quem nos rodeia. Há afetos inapagáveis, que só o encontro e o abraço possibilita levar em nosso devir. Professor Manuel, muito obrigada por essa reflexão.
Como nós estamos 21h27, a live era para ser 1h30, nós estamos com 2 horas praticamente, eu então passo... Tenho muita coisa que eu gostaria de comentar, de falar, mas eu acho que é importante a gente sair também, né, extremamente mobilizado com essa ansiedade de colocar para fora, porque isso vai nos permitir refletir muito, pensar e, em outras oportunidades, trocar mais ideias. Muito obrigada. E eu gostaria, então, de passar aos nossos palestrantes para as suas considerações finais e despedidas. Professor, vou seguir a mesma ordem que eu fiz no início, começando, então, com o professor Egberto. Gente, eu tenho certeza, né, que as palavras da Roseli são sinceras, verdadeiras, e elas estão no meu coração também. Esse trabalho, ele foi um trabalho de muito afeto mesmo, e nós conseguimos, né, coletivamente suplantar, né, só as funções do próprio trabalho. E tudo que fizemos, né, está na minha memória, no meu afeto. Foi muito bom a Roseli falar. E nós que trabalhamos naquele projeto, né, até hoje a gente tem um afeto mesmo. Toda vez que a gente se encontra, a gente tem uma raiz, tem um fio, né, que nos liga. Agradecer a todo mundo que esteve conosco, agradecer o Centro Loyola, a professora Eliana França, todos que estiveram aqui, as amigas e o amigo, né, o Ricardo, a Luana, a Angelita, que também esteve conosco. Muito obrigado, Eliana. Professora Angelita. Bom, a mim só me resta também agradecer e, mais uma vez, dizer que esse espaço do Centro Loyola é um espaço de cura, é um espaço de encontro e é um espaço de mobilização de esperanças, né? E somente por isso eu sou muito grata. Muito obrigada. Muito obrigada, Angelita. Professora Luana. Eu queria agradecer a todas e todos. Eu estou profundamente impactada com todas as falas e eu já pensei tanta coisa aqui, os comentários no chat, eu fotografei. É muito bom estar com o Centro Loyola sempre. Eu agradeço muito a todas e todos, a professora Angelita, ao professor Egmar, ao professor Ricardo, à professora Eliana, ao Glaucio, a Das Dores, as pessoas que fizeram sínteses ali, que são, eu costumo dizer assim, o prosador, ele demora a conseguir atingir a imagem, né? O romance é muito palavroso, e o poeta coloca o céu na gota d'água. Na gotinha d'água se reflete o céu. Vocês tiveram sínteses assim, na gota d'água refletiu todo, as pessoas ali, os poetas do chat, e foi muito, muito bacana. Obrigada. E parece que a Das Dores disse que vai ter em agosto alguma coisa presencial. Tamo junto. É isso, valeu. Muito obrigada, Luana. Professor Ricardo. Isso, também agradecer por esse momento nosso, né? Acho que é o primeiro em 2022, e agradecer os amigos e amigas que nos acompanharam, o professor Manuel Santana, né, desde o Rio, a professora Angelita, a professora Luana, a professora Egmar, você, Eliana, né, por coordenar esse belíssimo momento, a Das Dores, né, enfim, agradecer a todo mundo. Nos veremos na próxima. Eu quero, em nome do Centro Loyola, acho que a Roseli já colocou muito bem a função do Centro Loyola, toda a nossa missão, mas quero, em nome do Centro Loyola, agradecer muito a todos vocês, professora Angelita, professora Guimar, professora Luana, professor Ricardo, por essa noite tão plena, eu diria. E realmente acho que todos nós estamos muito impactados, muito mobilizados. Eu, pessoalmente, acho que eu vou dormir nas nuvens, mas umas nuvens que vão me pôr assim, o tempo todo em reflexão. E tenham certeza que vocês fazem parte desse Centro Loyola e estarão sempre
sendo convidados não, vocês já são do Centro Loyola e fazem parte dessa equipe de reflexão, de se pensar, né, com todo o afeto no sentido do carinho, a nossa humanidade, a nossa espiritualidade, a nossa dignidade e, principalmente, né, o nosso papel, o nosso trabalho, a nossa posição, a nossa função neste mundo. Então, muito obrigada a todos vocês, foi maravilhoso, graças realmente às reflexões, à beleza humana, a beleza digna de cada um de vocês. Muito obrigada.